Precioso Deus, nosso Pai querido, nós te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos concede de juntos estarmos aqui vivendo já momentos da eternidade, que é viver na Tua presença. Pedimos ao Pai mais uma vez, neste momento, que o Espírito Santo Ele atue em nosso meio. Ao abrir a Tua palavra, que possamos compreender, possamos nos preparar, e que todos os presentes neste momento, aqueles que estão ouvindo também pelas redes sociais, não sejam somente testemunhas, mas sejam os salvos naquele grande dia, quando Teu Filho voltar nas nuvens dos céus. Capacita-nos neste momento com o poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meu bom dia a todos os irmãos. Desejamos a todos um feliz sábado. Para nós é um privilégio estarmos aqui nesta manhã de sábado, para juntos nós compartilharmos a palavra do Senhor. E eu convido os irmãos que abram suas Bíblias no livro de 2 Reis, no capítulo 4. Eu creio que dispensa apresentação, meu nome já foi apresentado no telão. Atualmente estamos morando aqui em Porto Velho. Por motivo de saúde, estamos afastados das atividades. Crendo em Deus que em breve a gente possa retornar às atividades. E para mim é um privilégio poder estar nesta manhã de sábado com esta mensagem para esta igreja. 2 Reis capítulo 4, nós encontramos uma história talvez bem conhecida. Quando nós vamos para o cenário do que estava vivendo, para a gente entender uma mensagem, é bom nós conhecermos o cenário. Esse ocorrido que nós temos aqui do azeite da viúva, esse evento ele ocorre aproximadamente 6 anos após aquele encontro de Elias lá no Monte Carmelo. Ele desce e daí para frente ele entra num momento difícil. Deus manda Eliseu preparar um substituto para ficar no seu lugar. Elias foge de Jezabel. Eliseu começa o seu ministério. E o ministério de Eliseu, que não foi fácil, também começa, e nesse intervalo, nesse período, nós encontramos esse acontecido. Aqui nós estamos vivendo um período pós-seca. Nós sabemos que foram 3 anos e meio de seca. E esta viúva, ela chega num momento econômico bem difícil, pois nós sabemos que quando acontece uma seca, principalmente para o pessoal que vive da agricultura, automaticamente eles adquiriam dívidas. Então aqui nós temos um momento, uma pessoa com dívida, saiu de uma grande seca, e ela agora está vivendo um momento difícil na sua vida. Eu costumo perguntar: quem não passa por momentos difíceis? Todos nós em algum momento passamos por momentos difíceis. Eu tenho passado um momento bem difícil de 2016 para cá. A minha saúde ficou fragilizada e sempre passando por dificuldades. Outro dia eu estava no hospital visitando um conhecido. Ele já não, a minha visita já não servia mais para ele, uma vez que ele estava em coma. E um dia, conversando com a filha dele, com a Daiane, ela me perguntou: pastor, como o senhor consegue viver esses momentos difíceis que o senhor disse que passou? Eu disse: Daiane, Deus. É Deus.
Precisamos de Deus. Olha como começa o texto. Certa mulher, das mulheres dos discípulos do profeta. Então, essa mulher aqui, eu imagino que essa mulher, esse profeta foi um daqueles profetas que foi escondido, que comeram do pão da mesa do rei. Então, esse profeta pode fazer parte desse grupo aqui. Eu imagino, na minha imaginação. Então, essa mulher, ela está passando por um problema. Olha como ela chega. Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Geralmente, um pastor, um pregador, ele é confrontado com pessoas com essa ideia. Olha aqui, ó. O meu marido era um servo de Deus. Ele temia o Senhor. Ela está confrontando, ele diz, olha, tu sabe, tu conhece meu esposo, tu sabia que ele meu esposo era. E agora ali fora, ela diz, chegou o credor para levar meus 2 filhos para serem escravos. Nós estamos vivendo num período que não existia INSS. Em muitos casos hoje, dos dias de hoje, a gente vale mais morto do que vivo, né? Porque se a pessoa morre, o INSS cuida da família, da esposa, da maneira de brincar, mas naquela época, a mulher precisava realmente do homem, da figura paterna. Primeiro detalhe, a mulher, ela não podia andar sozinha, ela precisava de um homem com ela. Esses filhos dessa mulher era a esperança que ela tinha, porque se ela tivesse que resolver alguma coisa, ela precisava, o filho que ia na frente, ela não podia responder. Então, agora profeta, agora pastor, agora ancião, ali fora estão os credores, e os meus 2 filhos, a minha única solução, as 2 pessoas que poderiam responder por mim diante da sociedade, eles estão sendo levados como escravo, porque ficaram dívidas, daquela grande seca, ficaram dívidas e agora tem que resolver. E Eliseu então faz uma pergunta: o que eu posso fazer por você? Diz-me o que você tem em casa. Interessante que ele poderia, como profeta, fazer uma oração e aparecer ali uns 2 quilos de ouro, ou alguns camelos, que era a moeda da época, camelos, né? Ele não fez isso. Ele me disse, o que você tem em casa? Não parece assim uma pergunta meia esquisita? Poxa, se eu estou na dívida, se eu estou passando por problemas, se eu estou aqui afundado no poço, você vem perguntar o que eu tenho em casa. É que aqui nós vemos, irmãos, que muitos dos problemas que nós criamos nós mesmos, e é nós que vamos solucionar o problema. E às vezes a solução está ali pertinho da gente. A solução está ali. O que você tem em casa? O que você tem aí para ajudar a resolver esse problema? E ela então responde: a tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. A tua serva não tem nada em casa, mas sempre tem alguma coisa para usar. Você já olhou o que você tem para solucionar o seu problema? Eu estou fazendo muitos tratamentos ultimamente, e nos últimos 4 ou 5 meses eu fui acompanhado por 2 psiquiatras e 2 psicólogos.
Interessante que eles trabalham sempre fazendo com que a gente encontre a solução, né? Estou lendo alguns livros que me recomendaram. Atualmente estou conseguindo voltar a ler, porque eu passei um tempo que eu não estava conseguindo ler. Semana eu consegui ler um livro quase todo. E hoje o texto está falando para mim. Deus está falando para mim que a solução está comigo. O que você tem na sua casa? Pastor, a minha família está se acabando. O que você tem na sua casa? Pastor, meus filhos não me obedecem. O que você tem na sua casa? Pastor, eu preciso conseguir um trabalho. O que você tem na sua casa? Pastor, é o meu casamento. O que você tem na sua casa? Vai lá, pega a vasilha de azeite, aquela botija de azeite, vira ela para baixo, que alguma coisa vai sair ali de dentro. Quando você pegar a vasilha, olha só. Quando ela pegou a vasilha, qual foi a receita que Eliseu deu para ela? Então agora que você tem a sua botija, tem o seu azeite, você vai sair e vai pedir emprestado vasilhas a todos os seus vizinhos, envolver as pessoas de fora. Quando a gente está passando por problema difícil, a nossa vontade é ficar trancado em casa. E hoje eu quero abrir meu coração aqui nesta igreja e dizer que para mim foi difícil sair de casa. A última vez que eu consegui pregar foi no mês de março. E eu pedi para sair do distrito. E agora o texto está dizendo para mim que eu preciso sair, para você que você precisa sair. Envolver as pessoas. Nós precisamos de pessoas, nós precisamos de gente, nós precisamos interagir, nós precisamos conversar. Eu fiz algumas visitas no hospital, tem hora que dá aquela vontade de voltar ao pastorado, entende? E eu acompanhei agora o final da vida de um amigo meu aqui no Hospital do Amor, estou morando ali perto. E cada vez que eu chegava lá, eu via a necessidade daquela irmã de ouvir uma palavra pastoral. E o texto está dizendo, não poucas vasilhas. Envolva as pessoas de fora. Se envolva com os de fora. Vai visitar as pessoas, vai visitar os doentes. O interessante, queridos, é que quando nós visitamos as pessoas, quando nós saímos para buscar, para levar, a gente traz de volta. Porque essa senhora com seus filhos, ela mandou os filhos recorrer aos vizinhos, e os vizinhos agora ficam, o que pode estar acontecendo ali? Eu preciso que o senhor me empreste uma vasilha. Quando eles chegaram, aqui tem um outro ponto deste texto que é importante, que o versículo 4 está dizendo assim, agora que você conseguiu as vasilhas, agora que você conseguiu trazer, você vai agora reunir, fechar a porta com seus filhos. Olha a importância da convivência familiar. O problema não é só meu, o problema é da família. Todos envolvidos. A minha querida esposa, ela não pôde vir comigo, mas ela está assistindo pelo YouTube, né? E eu posso dizer aqui que ela tem sido de grande ajuda para mim.
desde que eu comecei o problema de saúde em 2016, ela tem me acompanhado, ela tem cuidado de mim. E às vezes nós temos orado juntos e perguntado a Deus por quê. Quando eu digo por quê, irmãos, é que se você tivesse me conhecido quando eu tinha 9 para 10 anos de idade, e você perguntasse o que eu seria quando eu crescesse, eu ia dizer que seria pastor. As oportunidades para mim parece que vieram um pouquinho atrasados, assim. Parece que Deus, não, acalma um pouquinho aí, Deus estava me preparando. E o meu grande sonho era ser um pastor. Eu sou adventista de 3ª geração. Há um tempo atrás, eu conheci um sobrinho do meu avô, aqui em Rondônia. Por sinal, quando eu conheci ele, 2 semanas depois ele morreu. E quando eu cheguei na igrejinha, lá onde ele estava, ele me disse, eu preciso falar contigo. E nós fomos para casa almoçar, e ele chegou e falou, olha, eu era menino. Ele já estava com seus 80 anos. Eu era menino quando o tio Antônio, meu avô, segundo ele, eles estavam em um determinado local, e o meu avô fez uma oração que algum dia um filho dessa família seria pastor dessa igreja. Estou falando agora do Raul Salles. Então, eu sou fruto de oração. E agora, quando chega o momento de eu atender, parece que vem as dificuldades. Mas onde eu quero chegar é o ponto importante de que, quando a família se une juntos com o problema deixa de ser problema. Não que não tenha problema, mas a gente consegue superar os problemas, porque com a família a gente se torna mais forte. A viúva que estava passando por uma dificuldade, não tinha como pagar suas dívidas, seus filhos seriam levados como escravo. O que Eliseu fala? Deixa o povo lá fora, reúne a família agora. E solucione o problema em família. Podemos imaginar aqueles meninos puxando, está aqui mãe, mais uma vasilha. E ela começou a despejar aquele azeite. Traz outra vasilha. É assim que diz o texto. E eles foram colocando, enchendo o azeite. Traga outra vasilha. Traga outra vasilha. Traga outra vasilha. E eles foram trazendo as vasilhas. E o versículo 6 diz que cheia as vasilhas, disse a ela um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas respondeu, não há mais vasilha nenhuma. O que aconteceu? O que aconteceu? O azeite cessou. É o tema de hoje. O azeite cessou. Que hora que o azeite cessou? Quando as necessidades foram supridas. Você sabe quando que as bênçãos de Deus vão parar de ser derramadas na sua vida? Quando as necessidades forem supridas. Quando todas as vasilhas estiverem cheias. Essa é a promessa de Deus para nós, igreja, hoje. Eu não sei qual é a bênção que você está buscando. Irmãos, eu era ancião na igreja central de Guajará-Mirim, e um dia chegou um estudante de teologia. E a gente agradece a Deus porque a igreja sempre se preocupa em ajudar os estudantes de teologia. E esse rapaz estava vendendo alguns CDs. E eu lembro que foi a primeira vez que eu comprei um CD do Nadson Portugal. Ele chegou lá em casa e disse, eu não posso comprar, mas eu vou te comprar um CD para lhe ajudar. Aí eu perguntei, já que o senhor está aqui, eu tinha vontade de estudar teologia. Já que o senhor está aqui, me diz uma coisa. Eu comecei a investigar. Quanto custa?
Qual o valor? E foi fazendo as perguntas. Irmãos, quando aquele jovem terminou de me responder as minhas perguntas, eu cheguei a uma conclusão. É impossível eu estudar teologia. Era impossível. Na época que o salário mínimo custava aí mais ou menos os seus R$200, talvez, não sei. Ele me disse que gastava média de R$500 por mês. Então, para mim, seria impossível. Você sabe que se você for esperar arrumar dinheiro para resolver as suas coisas, você nunca vai resolver seus problemas. Se você for esperar vir azeite de fora, você nunca vai resolver seu problema. Você tem que se concentrar e procurar aonde eu vou conseguir começar. Veio um cidadão visitar a igreja de Guajará-Mirim, me conheceu e me perguntou: por que você não estuda teologia? Eu falei: não, porque sabe como é que é difícil. Aí ele me disse o seguinte: se você for para a Venezuela, eu estou falando aqui do senhor Geraldo Chassin, se você for para a Venezuela, lá você estuda. Eu falei: verdade? Sim, verdade. E eu disse para minha esposa: então vamos. Diz que um louco não consegue ver sozinho, se não tiver alguém mais louco com ele, né? Minha esposa topou a parada. E nós fomos. Chegava o momento de arrumar dinheiro, eu saía para comportar. Interessante que cada vez que eu saía para vender meus livros, fazer minhas vendas, eu voltava para a faculdade exatamente com o azeite que eu precisava. Estava terminando, agora tem que sair para trabalhar, vamos trabalhar. E trabalhava, corria, tentava, sol quente, bicicleta, e terminou de voltar. Lá vem eu com a minha botija cheinha de azeite, ali na tampinha, exatamente o que precisava. E quando a gente para, que a gente olha para trás, como que Deus é bom. Porque aqui diz que quando terminou a necessidade, o azeite parou, não precisou mais, porque já tinha suprido a necessidade. Diante dos privilégios e bênçãos, sempre vem também as responsabilidades. E aqui entra um ponto importante para mim que sou adventista, para você que é adventista, para você que é pai de família. Olha que ponto importante que chega aqui, ó. Cheias vasilhas. Versículo 7. E então, ela chegou para o homem de Deus, para o profeta, e disse para o profeta o que tinha acontecido. E o profeta disse para ela assim: agora você vai. Você vende o azeite. E faz o quê? Faz o quê? Poxa, ele podia dizer: olha, você é uma pobre viúva. Você não tem INSS. Você está passando por uma dificuldade. Então pegue esse azeite, vende ele, se esconde num cantinho e os outros que se dane. Não, querido, ele falou: você vai vender o seu azeite e você vai primeiro arcar com seus compromissos. E qual é o nosso compromisso, irmãos? Você sabe do que estou falando? Nós estamos colocando Deus em segundo lugar. Deus é se der tempo. Eu me lembro que uma vez eu cheguei em Boa Vista, e nesta ocasião eu consegui uma editora de fora, e eu comprei dessa editora muito material infantil para vender, para voltar para a faculdade. Dava assim um resultado bom. E eu trabalhei mais ou menos 4 meses, a fio.
E a minha esposa, ela sempre mantinha tudo bem anotadinho. Chupou um picolé, ela anotava que chupava um picolé. Comprou pão, anotava o pão. Para a gente não ter problema na devolução dos dízimos. E ela disse, está na hora da gente voltar e nós temos um compromisso. Nós temos que, primeiro, sanar nossa dívida. E eu lembro que ela falou comigo assim, eu fiz a conta e você precisa devolver R$890 de dízimo. E eu falei assim, amor, você somou direito? Eu estou achando esse monte muito alto. Eu estou falando de 18 anos atrás. E ela falou, Adiel, quanto que você ganhou para devolver R$890? Você viu que o meu monte era maior? Eu queria o azeite para mim. Ela disse, não. Paga a sua dívida. Amados, no dia que eu fui batizado, eu respondi uma pergunta que todos... Quantos aqui são batizados na igreja? Quero ver a mão. Louvado seja Deus. Você respondeu uma pergunta, que você ia ajudar a manter a obra com os dízimos e com as ofertas. Nós fizemos esse compromisso antes de entrarmos no tanque. E nós estamos lembrando do supermercado, nós estamos lembrando do plano de saúde, nós estamos lembrando do IPVA, estamos lembrando de tudo e não estamos lembrando de Deus. Não estamos lembrando daquele que é o responsável em multiplicar o azeite. Essa semana eu estava assistindo um podcast e estava entrevistando um judeu. E eu achei interessante. Eu sou um admirador dos judeus. Eu tenho um canal no YouTube que tem um sermão lá, por que os judeus prosperam? Se você for lá, você vai encontrar. Eu sou um admirador dos judeus. E o que eu acho bonito no judeu é que o judeu ele não consegue diferenciar Deus da sua vida. Um judeu, se ele casa, Deus está junto. Se ele planta uma roça, Deus está junto. Se ele vai viajar, tudo. E aí quando a pessoa que serviu um café para esse judeu, ele estava ali conversando o assunto lá. Esse era um professor judeu, não lembro o nome dele, negócio muito ruim de guardar nome na memória. Mas quando ele foi tomar o café, ele pegou a sua xícara de café e falou, com licença. E aquela palavra aí, colocou e tomou o café. Aí o entrevistador perguntou assim, o que foi que você fez? Olha o que ele respondeu. Esse café, ele não estaria aqui nessa xícara, se não tivesse um Deus que fizesse o café. E eu tomar o café, sem dar graças a Deus, eu estou roubando de Deus. Por isso, tudo que eu faço, tudo que eu vivo, eu glorifico a Deus. Que lição tremenda, irmãos. É por isso que Eliseu falou agora que você vai vender o azeite, agora você vai cumprir primeiro com o seu compromisso. Vai pagar a sua dívida primeiro. É por isso que quando entra a questão de dízimos e ofertas, nós estamos devolvendo aquilo que não nos pertence. E aqui, ela poderia viver com os filhos, com aquilo que lhe sobrou. E olha, irmãos,
eu tinha ganhado R$ 8.900. Eu estou falando 18 anos atrás. Em 4 meses de trabalho. Mas eu estava achando muito devolver 890 para Deus. Você já avaliou quanto de bênção você tem recebido? Você só vai valorizar a vida quando você estiver passando pela dificuldade. É por isso que às vezes Deus permite que a gente passe pelo vale da sombra da morte. É por isso que Deus permite que a gente passe por momentos cruciais. Eu quero voltar para o versículo 4, onde ele fala: fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Quando se fala da mordomia, irmãos, deve envolver toda a família. Ao pregar essa mensagem aqui hoje, nesta manhã, hoje não é o sábado da mordomia. Mas não sei porque Deus está me conduzindo. Eu já apresentei essa mensagem com outros pontos, mas aqui está dizendo, hoje eu quero falar, a mordomia cristã, ela envolve toda a família. Os filhos devem saber, a esposa deve saber. Esposos e esposas, eu quero confessar para vocês que apesar de eu ser nascido na igreja adventista, apesar de eu ser um adventista já de segunda, terceira geração, eu era muito relaxado com relação a dízimos e ofertas. Até eu conhecer a minha esposa. E Deus usou a minha esposa para me fiscalizar. Para me ensinar. E ela tem razão. Sabe por quê? Porque quando você mantém o seu padrão de fidelidade com Deus, toda a família é abençoada. Mas quando você também recebe maldição, a maldição vem sobre quem? Toda a família. É por isso que um esposo deve sim fiscalizar a esposa, se a esposa está sendo fiel a Deus em todos os aspectos. A esposa deve sim fiscalizar o esposo se ele está sendo fiel em todos os aspectos. E a palavra do Senhor nos diz hoje que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aqueles que não temem a Deus não temem mais nada. E se eu sou capaz de colocar em minha mesa uma comida com frutos de roubo, e o meu cônjuge não está incomodando, está acontecendo algum problema nesta casa. Eu tenho certeza que se você for convidado para ir numa casa, vai ter um almoço na casa do fulano de tal. Inclusive vai ter um carneiro assado. E quando você estiver lá para dividir o carneiro, alguém fala: esse carneiro foi roubado. Você comeria? Tranquilo? Se você comesse, você estava sendo? Existem muitas famílias que são cúmplices do roubo de dízimos e ofertas. É por isso que tem que ser investigado. E tem que chamar atenção. Na minha mesa não. A minha mesa tem que ser mesa de bênção. Envolva a sua família. Louvamos a Deus. Porque no momento que o azeite cessa,
é porque as bênçãos de Deus chegou no limite. O meu azeite ainda não cessou. O seu azeite ainda não cessou. Nós ainda estamos fazendo uma caminhada rumo à Canaã celestial. E só podemos dizer, acabou, quando nós vermos Jesus voltando nas nuvens dos céus. Nós vamos ter uma mensagem musical agora. Esqueci o nome. Evelyn. Cadê a Evelyn? Aí ele vai cantar uma mensagem musical agora. Bem-vindo, Evelyn. E eu gostaria que, ao você ouvir essa mensagem musical, você fechasse os teus olhos e buscasse aonde está a vasilha de azeite na sua casa. Permita que Deus multiplique as bênçãos sobre você e a sua família. E se prepara para as mansões celestiais. Senhor, tu sabes bem, sondas o meu coração e me conheces. Eu sei que nada sou sem a tua proteção na minha vida. Lava minha alma, cura-me, restaura com águas vivas do teu altar. Sou fraco, tão pequeno, mas aos teus pés me rendo. Cria em mim um novo coração, Espírito Santo, estou aqui. Entrego a minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Lava minha alma, cura-me, restaura com águas vivas do teu altar. Sou fraco, tão pequeno, mas aos teus pés me rendo. Cria em mim um novo coração, Espírito Santo, estou aqui. Entrego a minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Eu sei que provações vou enfrentar e pelo deserto terei que passar. Abre os meus ouvidos, pois quero te escutar. Cumpre em mim, Senhor, o teu querer. Espírito
Obrigado, Evelyn. Eu não tinha combinado com a Evelyn para cantar esse hino. Cristo precisa viver em mim, irmãos, em você. Dá uma olhadinha no cantinho do seu coração. Deve ter uma vasilha com um pouquinho de azeite lá. E é esse pouquinho que Deus vai transformar em bênção. A sua família deve ser uma bênção. A sua vida deve ser uma bênção. Eu não vou chamar ninguém para vir aqui na frente hoje. Mas eu gostaria que neste momento você, aí onde você está, você desse uma olhadinha e permita que Deus use você como uma bênção. Senhor, onde foi que eu falhei? Eu tenho certeza que você vai sair daqui esta manhã de sábado diferente. Nós temos uma missão a cumprir. Nós temos um evangelho a pregar. Nós fizemos um compromisso no tanque de batismo. Agora eu convido você a ficar de pé. Você que quer cumprir esse compromisso de ir pagar as suas dívidas e viver com o restante da bênção na presença de Deus, com a consciência tranquila. Glória a Deus. Senhor bendito, mais uma vez, Senhor, obrigado, porque temos passado por desertos, assim como a viúva da história que viveu a seca de Israel, e chegou naquele momento final, quando tudo parecia estar perdido, e a solução do problema dela estava dentro de casa. Nós queremos pedir nesta manhã de sábado que o Senhor abra os nossos olhos, Senhor, para encontrarmos a solução. Eu quero orar neste momento, Senhor, por cada um dos que aqui estão, pais e mães, filhos, para que juntos em família possamos fechar a porta de nossas casas, viver um momento de comunhão íntima contigo, e dentro dos nossos lares receber a bênção do Espírito Santo. Eu oro neste momento pelos líderes dessa igreja, pelo pastor que tem a missão de conduzir esse rebanho. Que o Senhor o conduza. E a nós, ó Pai, batiza-nos com o poder do Espírito Santo, para cumprir a nossa missão. Perdoa nossos pecados. Que esse restante de sábado possa continuar sendo uma parte da eternidade que vamos viver contigo. E que junto com nossas famílias possamos receber a bênção dos céus. E que a graça de Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.